Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falando sobre o HGRE, Fundo de Lajes do Pátria, mais um mês aí acompanhando, e é importante sempre lembrar, né, sempre ressaltar que na minha visão dos fundos da antiga CSHG, que foram para o Pátria, o HGRE eu vejo como sendo o com maiores dificuldades, porém, não que seja um fundo ruim, muito pelo contrário, mas ele é o que apresenta a maior dificuldade e não é à toa que o mercado precifica dele do jeito que precificou. Mas bora para o relatório gerencial que a gente tem alguns pontos importantes para falar. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial. Agora, de março, o fundo cota patrimonial 154, cota de mercado 111, pessoal. E aqui é algo surpreendente. Se a gente for pegar a HGRE 11, olha só, hoje ele está 119. Na minha visão, eu não, assim, pelo que eu acompanho, tirando salvo, acho que eu não sei de cabeça um fundo que tenha se valorizado mais do que o HGRE. Se a gente for pegar nos últimos 6 meses, quando teve lá em dezembro, que ele chegou a quase no menos de R$ 90, ele chegou a quase negociar, ele fechou a 93 aqui lá em final de novembro, começo de dezembro, olha só quando ele valorizou, quase 30%. Isso mostra como o mercado estava completamente fora da realidade naquele momento. Inclusive, eu escrevi um texto no relatório do mês agora de maio para os membros da comunidade, o relatório de recomendação, que eu falo bastante sobre isso. Aliás, se você quiser se tornar membro da comunidade, o link está aqui embaixo. Mas, pessoal, acho que o que importa aqui é mostrar para vocês o seguinte: o HGRE, mesmo com a situação mais complexa que eu vejo em termos de futuro, ele é o que tem mais dificuldades dos fundos do Pátria em relação que vieram do CSHG, mas nos preços que ele estava sendo negociado, pagando 85 centavos, cara, é surreal mesmo, e inclusive ele ainda continua com um deságio muito grande, mas assim, nada comparado ao que estava antes, ele valorizou quase mais de R$ 20 por cota. Quem comprou lá, eu posso dar aquela risadinha, porque eu comprei bastante quando ele estava R$ 90, 90, R$ 95, se eu não me engano. Então é um carrego muito bom. Até porventura, se eu quiser vender também, dependendo da situação, e fazer um ganho de capital aí, mas eu não gosto de vender muito fundo imobiliário. E até porque, pessoal, o fundo ele tá com uma estratégia muito focada desde o ano passado, principalmente ele colocou no relatório de 2023 para 2024 e agora no de 2024 para 2025, dessa estratégia dele dar uma limada em alguns ativos do portfólio que não fazem muito sentido, e ele vem fazendo isso. Ele vem fazendo isso. Não é tão simples você vender imóvel no cenário que a gente está hoje, mas ele vem fazendo isso. E ele tem uma alavancagem baixíssima. A gente pega hoje o fundo negociando a R$ 8.000 o metro quadrado e o portfólio que tem muito triplo A, assim, não faz muito sentido. A vacância dele impacta um pouco, que é natural, mas não justifica um deságio tão grande. Então o fundo apresentou em 46 de receita total, um rendimento de 1,22, mas distribuiu 85 centavos. Esse rendimento mais alto é porque ele recebeu a terceira parcela lá do TEP 11, referente à compra do Faria Lima, que gerou 41 centavos, e a venda do Brasil tem parte aí que gerou um resultado positivo aí de 1 centavo. O fundo distribuiu 85 centavos. E aqui falando, a gestão se mantém proativa e avaliar propostas e caminhar com processos para a realização de novas negociações que forem benéficas para o HGRE. E aí falando dos informes que a gente falou sobre os planos, né? E aqui naquelas expectativas de 2025, falando sobre essa questão das vendas, né? E falando aqui, ó, havendo sinalizado que a depender do mercado buscaria uma possibilidade de aumentar a posição do fundo do imóvel. Esse é o do Berrini One, eu tava falando aqui do Berrini, e eles falaram isso, por quê? O Berrini One é um baita num prédio, só que o HGRE ele não tem participação majoritária nesse fundo. Então o fundo tinha dois planos: ou aumentar a participação dele a fim de ter o controle do imóvel, e aí tendo o controle do imóvel ele pode implantar o que ele quer. E como ele não ou se ele não conseguisse isso, partir para a venda da participação dele. E pelo que deu a entender aqui, o fundo não conseguiu fazer isso. Então ele vai buscar a venda do ativo, falando que a pulverização do atual quadro de proprietários do prédio dificulta a construção de uma posição de controle no ativo, o que, aliado ao desconto da cotação da HGR no mercado secundário, tendenciou para que o caminho natural fosse a venda.
Acreditamos que a venda, se concretizada, vai gerar valor aos cotistas, né? Validação do valor patrimonial, distribuição de não recorrente, reinvestimento do valor principal, como ele vai vender esse ativo pelo menos pelo custo de aquisição, quer dizer, na verdade ele vai ter o lucro e o custo de aquisição dele, que em tese o custo de aquisição dele tá, se a gente for ver em relação aos outros pares, né, ele acaba tendo mais dinheiro. E aqui, esse fato do fundo poder vender o ativo no valor patrimonial dele, ele abre a possibilidade, inclusive, para algo que, para mim, vai ser novo aqui no HGRE. Eles estão abrindo a possibilidade de investir em outros fundos de laje. Aqui eles até falam, primeiro tem a questão da redução da vacância, né? Mas eles falam aqui de o fundo investir em outros fundos de laje, dado o deságio patrimonial que esses outros fundos têm. Seguindo mesmo aquela tese que eu venho falando para vocês em fundos de laje, que o mercado de fundo imobiliário ele não está representando que os fundos estão, que os imóveis estão sendo negociados na vida real, em questão de preço por metro quadrado. Então o fundo enxerga que seria mais vantajoso ele pegar o dinheiro, em vez de comprar um imóvel, investir num fundo imobiliário, ter uma participação indireta num fundo de laje. O que faz muito sentido isso, na minha visão. Porém, a gente tem sempre que pensar e tem um limiar que tem que tomar cuidado, que é você está investindo num fundo de lajes e não um fundo de fundos. Porque se você quer fundo que tem exposição em outros fundos de lajes, você vai para o fundo de fundos, não para o HGRE, para o fundo de lajes. Mas eles colocam aqui que a posição seria uma pequena exposição estratégica, uma posição bem pequena, mas quando eles tiverem detalhado isso, eles vão informar, provavelmente, espero que eles informem, inclusive, qual foi o ativo que eles vão investir. Aqui eles falam também de uma situação que eles investiram num CRI, para poder... Na verdade, é um CRI para compensar uma dívida que eles têm em CRI. Então acaba aqui casando a despesa com a receita, né? Então eles têm eles neutralizam, que eles falam, o efeito da dívida, o que faz muito sentido também fazer. E aqui, pessoal, mostra para vocês que a gestão ela vem trabalhando e eu volto a falar. É um fundo que tem um desafio muito grande para voltar ao ser o que ele era antes. Então, e pode ser que ele não chegue nesse valor patrimonial aqui tão cedo, e a gente está falando aqui de uma baita de uma valorização. Mas ele está caminhando para isso, e claro que um cenário, os juros do jeito que estão hoje, o mercado, os fundos de laje são os que são mais impactados, eles e os fundos de shopping são os que são mais impactados aí nessa situação. Na parte comercial, o fundo permanece com a mesma vacância, 13,8 física, 9,4 financeira, seguindo na expectativa de um resultado positivo na Torre Jatobá, que tem conversas avançadas para locação de diversos tamanhos. No Guaíba, a locação de 5 andares aí na torre está em reta final. Então, teoricamente, a gente vai ter aí nos próximos meses uma redução da vacância. E acaba que se ele vender o Berrini One também vai ter uma redução da vacância. Só que a redução da vacância, na verdade, não é porque ele alugou, e sim porque ele tirou do portfólio um ativo que tem vacância. Então a ABL diminui, acaba diminuindo, e, consequentemente, ele vendendo um ativo vacante, ele diminui a vacância do fundo como um todo. Na Torre Martiniano também, eles estão finalizando aí a mobilização da obra do Centro de Convenções. Bom, e é isso, pessoal. Assim, o fundo ele tem os desafios dele e a gente vê que ele tem gerado bastante resultado, só que a gente não pode esquecer, pessoal, que venda é não recorrente, é um resultado de curto prazo que prejudica o resultado de longo prazo. Então o fundo precisa alocar esse recurso que ele está recebendo das vendas em ativos que possam trazer rendimento recorrente para o cotista de uma maneira mais saudável do que tinha antes, com um alinhamento em relação ao portfólio do fundo, que eu acredito que é isso que eles estão fazendo, né, buscando isso a fazer. Então o fundo aí gerou, se a gente for pegar aqui, ele gerou praticamente 1,22, que a gente falou lá em cima, né? Mas distribuiu 85, a reserva subiu de 2,13 para 2,51. Provavelmente, pessoal, eu tô com uma alergia, tá? Esses vídeos que eu tô gravando hoje, dia 29, todos eles vão estar com a minha voz desse jeito, eu peço desculpa, mas tem coisas que eu não consigo evitar. O fundo provavelmente vai pagar um rendimento extraordinário esse ano, esse mês, esse semestre, porém não deve ser igual ao do final do ano. Quer dizer, não igual do final, ele na verdade ele não pagou o rendimento, ele aumentou o rendimento de maneira consistente, mas não deve ser igual do meio do ano passado.
Até porque se a gente for ver, ele estava com praticamente 3,15 de distribuição e ele caiu para 2. Então ele está com 2,50. Supondo que tem os 5% de retenção, eu acho que o fundo não deve, assim, se ele pagar vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco, a não ser que tenha algum recebimento, embora o Faria Lima tenha pagamentos em setembro e no ano que vem. Então isso também garante que o fundo consiga manter esses 85 centavos aí, eu acredito, até o final do ano. O fundo tem mantido ele perdeu 10 mil cotistas de um ano, mas mantém essa faixa aqui de 144, 145. Um fundo que não tem alavancagem, ele tem dinheiro para pagar tudo o que ele precisa, então ele está muito tranquilo em relação a isso. Tem bastante revisional para esse ano. 55% é bastante coisa. 55% da receita vai ser revista esse ano. Então o fundo tem uma chance grande de aumentar rendimento, mas por outro lado, a gente sabe que o cenário não é um dos melhores. Inclusive, até a gente está vendo alguns fundos de galpão logístico tendo redução dos aluguéis, o que a gente não via há muito tempo. Então pode ser que de Lajes, aqui no caso do HGE, a gente tenha surpresas negativas nas renovatórias, nas revisionais, desculpa. É o que a gente tem que esperar para ver, mas grande parte das revisionais é para esse ano. Um ponto que eu estou sentindo falta nos relatórios é falar sobre a TOTUS. Lembra que eles fizeram um relatório falando sobre a queda de braço que eles estavam tendo com a TOTUS, no edifício da TOTUS? Pararam de falar. A gente entende que a situação está pacificada, mas poderiam trazer alguma coisa até para justificar aquele relatório que eles fizeram somente sobre eles dedicaram uma página do relatório para falar sobre a TOTUS. Beleza, pessoal? Era isso. O fundo tem os seus desafios e tá seguindo no caminho, é um caminho lento, porque ele depende muito de venda, mas tá acontecendo, só que não é um cenário propício para venda, né? Bom, era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.